Hoje o podcast Visão Feminina recebe uma mulher que transformou o conhecimento em liderança, coragem em oportunidade e desafios em conquistas. Nossa convidada de hoje é a doutora Bruna Ferraro Leone, advogada empresarial, empresária e presidente das comissões de Direito Empresarial da OAB da Ilha do Governador e de Defesa e Proteção Animal. Ao longo da sua trajetória, ela vem se destacando não apenas pela atuação jurídica, mas também pelo compromisso com o desenvolvimento empresarial, pela liderança e pela capacidade de abrir caminhos e inspirar outras mulheres. E é exatamente sobre esta jornada que vamos conversar hoje. Os bastidores da carreira, os desafios enfrentados, as lições aprendidas e a visão de uma mulher que construiu sua própria história. Doutora Bruna Leone, seja muito bem-vinda ao Visão Feminina. É um prazer enorme ter você conosco. Obrigada, Márcia. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente por esse convite, poder estar aqui no Visão Feminina, que é uma iniciativa extraordinária. Obrigada. Parabenizo você pelo projeto. Muito obrigada. Porque trazer tanto essa oportunidade para a gente de compartilhar um pouco da nossa trajetória e compartilhar para pessoas que estão atrás de algum direcionamento, que não sabem de repente qual é o pontapé inicial, por onde começar. Então é um trabalho brilhante e eu te parabenizo por isso e te agradeço pelo convite. Espero atender as expectativas de vocês. Tenho certeza que com esse seu currículo você vai atender todas as expectativas e até muito mais, porque você chegou aqui, eu analisei suas redes sociais inteiras e eu só vi algumas coisas, né? E quando eu fui contar para você, a tua história era 1000 vezes melhor do que eu imaginei. Então, tem tudo para ser um sucesso, né? Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? E vamos então para a primeira pergunta? Vamos. Preparada? Preparadíssima. Bruna, hoje muitas pessoas enxergam suas conquistas, o seu escritório e a sua atuação na OAB. Mas poucas conhecem o caminho percorrido para chegar até aqui. Qual foi o verdadeiro começo dessa história? Vamos começar pelo começo. Pelo começo. A trajetória, ela foi e continua sendo longa, a depender dos objetivos que eu venho traçando, que eu já traçava lá atrás. Mas iniciei ali na trajetória jurídica, na verdade, quando eu entrei na faculdade de Direito, ingressei na faculdade de Direito, isso em 2020, eu tinha 20 anos mais ou menos, 2020 eu estava já perto da formação, em 2012, foi quando eu entrei na faculdade, e era basicamente trocar o almoço pela janta, né? Eu trabalhava em outro segmento, trabalhava na aviação, tinha uma vontade enorme de fazer o concurso para magistratura, então iniciei a faculdade de Direito ali. E trabalhava, estagiava, estudava, morava em comunidade, não nasci em comunidade, mas com a separação dos meus pais, ainda muito pequenininha, fui morar numa comunidade no Rio de Janeiro. Fui despejada 7 vezes. Nossa! Por falta de dinheiro, né, para custear aluguel, então era sempre ali uma luta diária, né? Meu primeiro emprego foi informal, entregando panfleto no sinal, eu tinha 11 anos de idade. Nossa. E o meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 15 no McDonald's. Então, essa foi a jornada ali, entre o entregar panfleto e o McDonald's veio outras atividades, né? Então, eu trabalhei em quiosque de praia, trabalhei em Kombi, fui auxiliar de serviços gerais, limpeza, atendimento de balcão de padaria, e isso como adolescente mesmo, não tinha formalidade. Mas, aos 18, eu entrei no aeroporto, consegui uma oportunidade, passei por um processo seletivo, entrei no aeroporto, e quando a situação financeira melhorou um pouquinho, eu entrei na faculdade de Direito. Então, eu já tinha concluído o ensino médio aos 17, mas não tinha condições financeiras ainda de entrar na faculdade. Então, dei prioridade para aquilo que era o mais latente na época, que era a moradia. Sim. E aí, depois de ter acertado essa questão da moradia, fui para a faculdade de Direito. Então, continuava trabalhando na aviação, estudava, conseguia alguns estágios para complementar a renda, mas também ter a experiência. E naquele objetivo de ser juíza.
Até que a prática, né, nos estágios, a prática, eu fiz estágio em escritório de advocacia, fui juíza de conciliação de outras juízas de forma voluntária durante 6 anos. Então, essa prática de advocacia, aprendendo no estágio, dentro de um escritório e também ocupando ali a cadeira, conduzindo audiência, me fez entender que eu queria de fato defender alguém, o direito de alguém, e não bater o martelo. Embora eu continue achando a profissão, a magistratura, algo muito brilhante. Mas ali nessa prática que eu tive de estudo, eu pude colocar na balança e ver que o que de fato eu queria era advogar. E eu sempre fui muito empreendedora. Na época das vacas magras, como eu costumo dizer, né, eram as questões de empreendimento que me fizeram ali me sustentar. Então, eu tinha ali o custo da faculdade, eu tinha o custo com a minha família. Na época eu morava ainda com a minha mãe, com os meus irmãos que eram mais novos. Então, eu era basicamente ali arrimo de família. Então, o salário que ganhava-se, né, que eu ganhava antigamente, ainda era uma coisa bem tímida, era algo pouco para quem tinha que sustentar ali, ser arrimo de família e também bancar uma faculdade. Sim. Que na época que eu entrei, né, não era nada assim barato, né, não tinha esse tanto. Então você tem a questão de material, você tem a questão de deslocamento, as aulas eram presenciais. Eu dormia uma média de 3 a 4 horas por dia, tá? Então eu saía de casa ali por volta das 6 da manhã, pegava ônibus lotado, ia para o estágio, aí pegava a rota. Antigamente, na faculdade de Direito, quem estagiava, os processos, né, nos tribunais eram físicos. Hoje é tudo online, você faz um despacho online. Antes você tinha que pegar o processo, tinha que você tinha que ir até o cartório, lá. fazer cópia. Então era tudo muito nesse movimento. Então eu estagiava para outros advogados também, eu conseguia clientes, né? E aí ganhava ali um bônus de um advogado aqui, um bônus de um advogado ali, você vai somando com algumas coisas, vendia coisas, né? Então eu ia conduzindo ali, né? Da forma que conseguia uma verba aqui, uma verba ali, arrecadar dinheiro, né? Ia transformando esse meu objetivo, meu sonho, né, em realidade. Até que eu passei na OAB no 9º período, sem fazer nenhum tipo de curso. Eu não tinha nem grana, nem tempo para isso. Eu estudava dentro do trem, dentro do metrô. Os lugares que eu costumava fazer diligência era Saracuruna, eu ia muito para Japeri, Santa Cruz, Bangu, Campo Grande. Eram as regionais que os escritórios que eu estagiava atuavam, né? Então, eu estagiava de manhã, ia para Bom Sucesso, estagiava no centro, ia para Bom Sucesso estudar. De lá, eu pegava o 915, ia para o aeroporto. Então, eu já levava o uniforme do aeroporto, já levava o material todo da faculdade. Saía muito cedo de terno, porque era a exigência do escritório e da faculdade também. Sim. E a minha jornada terminava meia-noite se nenhum voo atrasasse ou cancelasse, porque era o último turno. Né? Então, se atrasasse ou cancelasse, tinha vezes que eu ia para o aeroporto com o uniforme do dia anterior da aviação, né? Ia para o estágio ou para a faculdade. Então, foi minha trajetória de faculdade foi toda essa, estudando, estagiando e trabalhando na aviação. E na aviação, eu comecei empurrando cadeira de rodas, né? Então, literalmente, levando os passageiros e tal, fui galgando internamente. Você disse que chegou a... Como é que se diz? Liderar, né? 400 pessoas. Eu cheguei ao cargo de supervisão de aeroportos nessa Depois empresa. de quanto tempo que você entrou lá, que você chegou a... Eu acho que tinha 8 ou 9 anos de empresa. Você ficou quanto tempo lá? No total, na aviação, eu fiquei por 15 anos. Foram 15 anos. Eu saí em 2022, quando teve a redução de malha no aeroporto do Galeão. Foi direcionado para o Santos Dumont. Foi uma coisa meio pontual. E aí eu saio da aviação em 2022 e aí passo a tocar só o escritório de advocacia. Você já estava formada? Você estava formada, mas já tinha o escritório há 8 anos. seu escritório. Já tinha o escritório. E como é que você conciliava isso tudo? A aviação mais o escritório? Exato. Eu entrei na aviação, dali eu vi que eu gostava muito da questão de empreender. Eu olhava muito para a visão do empresário
E aí eu pensava, sim, em quando me formar, ter o meu escritório de advocacia, mas que ele fosse um escritório de advocacia no modelo empresarial, de fato. E ali na aviação, conforme eu fui crescendo, galgando de cargo, eu pude participar de vários setores ali, da parte de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de riscos, processos internos. Então foi uma grande escola aquilo ali para mim. Então eu tinha os meus liderados, eu tinha os subordinados, tinha toda aquela parte ali de fazer a gestão de tudo. E a aviação que é uma loucura, né? Aquela coisa ali de pousos, decolagens, passageiros, atendimento, metas, né? Mas voltando para a parte da advocacia, porque vai se misturando, né? A vida vai misturando tudo ali dentro da panela. Voltando para a parte da advocacia, eu passei na OAB no 9º período, foi por uma grande surpresa, porque eu achava que fui fazer a prova para ver como era e acabei sendo aprovada. E ali a carteira ficou esperando, eu apresentei minha monografia, também fui bem, graças a Deus. Que ótimo. E abri o meu escritório numa parceria, numa permuta com o meu irmão, que também estava iniciando a vida profissional dele, a vida profissional que eu digo mais firmada, porque ele também começou cedo como eu, ele era cobrador de Kombi e eu entregava panfleto. Entendi. Então ele fez aquisição, entrou num negócio, ele era muito jovem também, acho que estava fazendo um excelente negócio e acabou comprando uma parte ruim de uma empresa. E aí fizemos um acordo, olha, eu vou advogar para a sua empresa uma permuta e você me cede um espacinho nessa salinha que você conseguiu aí nesse prédio. Uhum. Um prédio bem caído assim na época. Então ficou nesse formato, foi meu primeiro cliente, a empresa dele, que era uma empresa ladeira abaixo quase. E aí eu advogava para ele e eles cediam esse espaço para a gente ali. Então eu estava na aviação e tinha esse escritório de advocacia modelo papel, bem antigo, aquela coisa iniciando mesmo. Já tinha clientes, por quê? Porque toda a minha fase de estágio eu prospectava gente, mesmo como estagiária, era aquele lance do empreendedorismo, né? Eu atendia aquela coisa com a supervisão sempre de algum advogado ali para quem eu estagiava, mas eu já comecei a ter essa robustez de entender o caso, de analisar, de falar qual era a melhor forma ali, direcionar para o advogado, mas já ali do lado dele, junto ao estágio, já consegui conduzir. Então, quando eu peguei minha carteira... Por que você se identificou com o direito empresarial? Justamente porque eu tive uma vida corporativa muito extensa lá na aviação. Eu já me posicionava desse jeito, né? Já sempre gostei de me posicionar nesse formato para atender empresas. Lá na aviação eu ia muito para reuniões executivas, lidava muito com metas, com métricas, passei a ter o gosto por aquilo. Meu primeiro cliente, sem querer, foi o meu irmão, que era a empresa dele. Então eu tive que aprender a lidar com aquilo, que era basicamente processos consumeristas, analisar os contratos, né? Vai fazer um contrato aqui. Então eu fui me obrigando a entender essa parte e aí depois eu fui atuando com naturalidade. Então ali eu tornei meu posicionamento como o direito voltado para o direito empresarial. E quando eu me formei, eu engatei uma pós-graduação em direito tributário, advocacia tributária. Essa pós durou 1 ano e 8 meses, tinha muito conteúdo da parte empresarial também. E depois disso eu fui traçando meu estudo todo voltado, de fato, para a área empresarial e tributária. Então eu colecionei essa pós-graduação em advocacia tributária, eu fiz uma escola de formação de advogado tributarista, eu fiz uma especialização em expert em tese tributária e, por fim, agora eu concluí na FGV um Business Law. É um MBA em Business Law que é voltado para a área empresarial. Então ali você tem indicadores, você tem a parte de marketing, você tem a parte de, enfim, de tudo, né? Que envolve ali a parte da advocacia voltada para a área empresarial, mas algo muito voltado para o executivo também. Uhum. Então, além disso, eu fiz também um MBA em gestão de projetos. Eu queria entender aquela parte de projeto, de construção. E eu tinha projetos de crescimento para o escritório quando eu saísse ali da aviação. Porque eu tinha um escritório, como eu disse, modelo papel, tocava basicamente Você começou o seu escritório na salinha do teu... Na salinha do meu irmão. Do teu irmão, né? Em 2015.
E como que você fez para crescer e ter esse escritório hoje muito bem sucedido, que você agora tem funcionários lá, né? Não é só você. São quantas pessoas que tem dentro do seu Hoje, ao escritório? total, contando quem está no orgânico e quem está como terceirizado, somos 10. 10 pessoas. E como que você conseguiu sair da salinha do teu irmão para você montar esse mega escritório? Isso aconteceu em 2022, quando eu saí da aviação, que aí eu encerro meu ciclo lá. Eu já tinha quase 8 anos de escritório nesse mesmo local, mas o meu forte era a aviação. Eu tinha aqueles compromissos, o bater ponto, entregar, Sim. responder a alguém, né? E aí eu saio dessa fase e aí aí eu tive um contratempo também que eu não posso ignorar na história. No final de 2021 eu perdi o meu sócio, eu tinha um sócio que veio nos últimos 4 anos ali, acho que de 2017 até 2021, ele faleceu, foi inesperado. E isso foi no final de 2021. E a minha equipe que eu tinha, que era menor, mas era uma equipe, se desintegrou, até porque tinha familiares dele que trabalhavam, e aí acabaram entrando numa depressão, esse escritório se desintegrou. Então, final de 2021 para início de 2022, eu encaro essa perda, saio da aviação, e aí me encontro ali num cenário, tipo, 15 anos fazendo uma situação, perco uma pessoa muito querida. O que eu faço agora? Até hoje eu me lembro numa mesa da minha sala de vidro, tentando achar, saindo da pandemia. A gente teve essa questão também da pandemia. Então o escritório ele ficou fechado e aí cada um concentrava na sua casa as informações do escritório, e aí com essa perda, várias informações ficaram concentradas lá, algumas comigo. E aí você ter que reunir aquilo tudo, se achar naquela situação, não poder viver luto. Você tem prazos, você tem clientes. Esquece luto de saída da aviação, esquece luto de perda de uma pessoa sócio, né, querida. E ali eu tinha que construir um plano de ação de contingência para mim. E aí é quando eu começo a resgatar aquele meu modus operandi de contingência ali. Quando acontece alguma coisa ali no aeroporto, um voo cancela, um voo atrasa, o que você faz? É assim, é pensar rápido e executa, depois ajusta. Essa pergunta aqui é pertinente para o que você está falando agora. Naquele momento, você imaginava que um dia alcançaria tudo o que você construiu hoje? Eu sempre fui de projetar grandes coisas. Eu morava na comunidade e ficava me imaginando tomando água de coco nas praias de Cancún. Literalmente isso. Para quem está de fora era algo totalmente sem perspectiva, mas para mim era algo que eu quase que tocava. Eu só tinha alguma coisa que estava ali que ainda, mas eu sempre tive muita certeza de certas coisas, como hoje eu ainda tenho, de certas projeções que eu faço para frente. Talvez isso tenha sido a combustão e continua sendo. Hoje eu tenho mais porquês e porquês. Mas lá atrás, uma menina de 11, 12 anos numa comunidade, com uma família totalmente desintegrada, você ter certos combustões, é difícil. De onde você tira isso, né? Então, ali eu me vi numa situação de contingência. Precisava resolver as questões dos processos, precisava entender quem eram os clientes, onde estavam os processos, organizar tudo. E eu falei, vou sair de onde eu tô. Primeiro ponto. Vou sair da sala que eu tô hoje. Por mais que eu tenha sido sempre muito bem recebida, a empresa do meu irmão cresceu, a sala passou a ser só nossa ali, ele passou a ocupar outros espaços, mas ainda assim eu precisava ir para algum outro lugar. Então comecei a saga da busca por uma sala, e aí peguei uma outra sala que estava totalmente horrível, assim, nossa, meu marido fez um desenho lá, um projeto, e aí a gente basicamente derrubou a sala e reconstruiu. Ficou uma média de 3 meses para acontecer isso. E aí ficou maravilhosa, eu comecei contratações novas, começando por estagiários, enfim. Começou do zero praticamente. Recomecei, foi um novo escritório a partir dali. Ali nasceu um novo escritório. Mudei o nome do escritório, aí CNPJ, logo, a gente tinha uma identidade visual, tinha uma logo, Sim. tinha uma cor, né? E a gente simplesmente reformulou tudo. Eu reformulei tudo. Entrei numa mentoria voltada para advogados, porque eu estava muito voltada para a questão corporativa. Eu tinha aquele tempo todo de advocacia, mas o meu ciclo ali era quem? Era o meu sócio, era o advogado, o associado, era a esposa dele que tinha virado advogada também com a gente. Então, meu ciclo era aquele ali.
e a aviação, que era onde eu estava, que era o meu ciclo profissional, né? Então, como eu estava só para advocacia, eu precisava mergulhar na advocacia e ter novas pessoas, novos networks. Então, eu entrei numa mentoria que é do Vinícius Nunes. E ali eu me reencontrei com os advogados, com as pessoas que faziam parte daquela turma. Comecei a ver novas áreas do direito ali que eu desconhecia, porque eu sempre fui muito voltada para a parte da advocacia empresarial. E aí conheci áreas ali do direito para levantar caixa. Eu precisava levantar caixa. Embora eu tivesse ali a minha rescisão, aquilo ali, uma hora ia acabar. Já estava indo, né? Fiz obra, fiz um monte de coisa, então eu precisava levantar caixa. E aí fiz as contratações. Comecei a organizar e estruturar tudo aquilo que eu tinha de conhecimento de empresa, da área corporativa, eu passei a estruturar dentro do meu escritório. Então, eu criei sistema de gestão de processos, manuais, tudo. Fui estruturando todo o escritório. E de forma incansável, ali, sendo mãe, sendo esposa, tendo a casa para gerenciar. Sempre gostei muito de viajar. Essa questão que eu falava lá atrás, que eu morava na comunidade e queria tomar águas na praia do Caribe, eu fiz isso várias vezes já, na vida real. Então, assim, equilibrando... Uma coisa que eu falo muito na revista Visão Feminina, né? Essa edição de maio, eu contei duas histórias de um filme, né? Que foi o do Michael Jackson, que ele visualizava tudo o que ele queria, cada passo, tudo ele já tinha meticulosamente em mente o que ele queria, e sempre deu certo. E contei também a do Arnold Schwarzenegger, né? Que ele visualizava tudo o que ele queria para a vida dele. Ele queria ser fisiculturista, ele foi. Ele queria ser ator, ele foi. Ele queria ser político, ele foi. Ele visualizava numa grandiosidade tudo isso. Então, assim, o que eu quero que as pessoas entendam é que a visualização funciona de verdade, né? A minha madrinha trabalhava no aeroporto e eu ia visitar ela quando pequena e via aquelas mulheres de salto, com aquele barulho que fazia do salto no chão. E eu falava, nossa, um dia eu vou bater o salto nesse chão. Fiquei 15 anos batendo salto no chão. Incrível isso. É muito impressionante. O nosso poder que a gente tem mental e da visualização muda e transforma vidas, né? Tem um livro interessante, vou deixar de recomendação, mas eu ganhei esse livro quando eu era adolescente. E eu tenho esse livro até hoje, de vez em quando eu volto e leio. Ele chama-se The Secret. Tem até um filme desse livro. Uhum. E ali eu quero ter dinheiro, por exemplo, quero ter dinheiro aqui. Eu abro a minha carteira e a minha carteira está vazia. Eu não posso abrir a carteira e falar assim, Márcia, minha carteira está vazia, minha carteira não tem nada. Eu tenho que abrir a carteira e falar, nossa, quanto dinheiro tem aqui? Não sei nem o que eu faço, nem cabe, eu não consigo nem fechar. E isso tem que ser uma afirmação, algo genuíno. Isso vai acontecer. Sim. Então, eu acredito firmemente nisso, porque eu falo muito sobre isso na revista, né? No podcast, para as minhas alunas, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender que aquilo que a gente visualiza, aquilo que a mentaliza, é a lei da atração. Aquilo tudo você atrai para você. O universo dá um jeito de trazer aquilo tudo para você. Ele dá um jeito de colocar as peças nos seus devidos lugares. Exatamente. Se você tivesse que escolher uma única decisão responsável por abrir as portas que vieram depois, qual seria? Foi quando eu, de fato, saí da aviação. Ali eu achava que eu estava tendo, de repente, um declínio, toda aquela carreira construída, tudo que eu consegui conquistar ali dentro e sair naquela situação. E, na verdade, não. Ali, para mim, foi a maior e melhor virada de chave. Porque, a partir dali, eu, de fato, iniciei a construção do império que eu sempre disse que eu queria construir, né? Então, foi feita a alteração de logo, uma logo mais clean, mais imponente, que estava transparecendo aquilo que de fato era a Bruna Ferraro Leone.
o que eu estava colocando no mercado, porque a gente tem essa responsabilidade. Eu sempre levei os meus negócios como uma responsabilidade de fato. Aquilo que eu queria ter como serviço era o que eu queria entregar para o meu cliente. E eu sempre fui muito crítica com relação a isso. Então ali a gente construiu uma outra cara de empresa, de escritório. Então eu levei tudo aquilo que eu aprendi em termos de área corporativa, de processo interno, de indicadores. Vou ter que fazer tudo de novo? Não. Processos internos, indicadores, você continua daí. Processo interno. Indicadores, cada um com seus papéis, os funcionários de forma regular. Então, ali sim, eu estava dentro daquilo do ambiente que eu estava querendo construir. Então, foi a virada de chave. O ponto para mim foi isso, foi a saída da aviação e a minha dedicação para o meu negócio. Então, ali eu vi o potencial que eu tinha, né? De fato, eu tinha para tornar o que eu sempre falo, né? Às vezes precisa alguma coisa ruim acontecer para a gente abrir os olhos e para a gente realmente ver que tem uma oportunidade muito maior, sim, um propósito muito maior. E você acredita que esse seu trabalho hoje é um propósito na sua vida? Acredito, com certeza. É aquilo, eu desejava isso, eu visualizava, eu quase que encostava, talvez, claro que não nas proporções que hoje se tem, até porque seria mais uma adivinhação. Deus acaba nos proporcionando muito mais do que a gente imagina, né? Sim, é mais, com certeza é mais do que aquilo que eu pensava que um dia eu poderia alcançar. Que um dia eu pudesse ter força. E aí eu sempre pensava assim, vai acontecer. Eu já fui pensa nos altos e baixos, eu já fui muito no fundo do poço. Demais, de abrir geladeira e não ter nada dentro da geladeira. Dos despejos, da situação de trabalhar numa empresa e se chegar para trabalhar a empresa faliu e você não sabia. Então eu já fui em muitos baixos, sabe? Mas eu pensava assim, alguma coisa, não sei o que, vai acontecer. Eu tinha certeza, como hoje eu continuo tendo essas certezas. Eu vou chegar aqui, não sei como, mas eu vou. Talvez essas certezas, aí já voltando lá no nosso início, são esses combustões. Então, tem os problemas, sabe? Os problemas existem, os obstáculos existem, que bom que eles existem, porque eu acho que eu só tenho essa carcaça que eu tenho hoje para aguentar o que eu aguento do dia a dia, lidar com o processo judicial, você lida com o problema das pessoas, você lida com responsabilidade, liderar um escritório, liderar uma empresa de administração, ter pessoas ali abaixo de você para você cuidar, para você liderar, você se torna responsável legal por aquilo, não é simplesmente abrir um CNPJ, colocar pessoas sentadas e executem, não. Então eu acredito que eu tenho essa robustez que eu tenho hoje em virtude de todos aqueles tombos que eu levei, de todos aqueles baixos que eu fui, que eu mergulhei. Porque senão, se tudo tivesse sido tão fácil, se tudo tivesse sido tão tranquilo, como que eu teria me forjado? Então a gente realmente precisa sim passar por certas situações e conseguir encarar isso da melhor forma. Sim. É necessário, foi necessário para que hoje eu possa estar onde eu estou. E tem uma frase que eu escutei, que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente sobe, mais o ar fica rarefeito. E a gente pede, a gente não pede? Pede. A gente pede. Então, se a gente pede, será que a gente consegue? Porque não é só querer subir. Não é só querer mais e mais. Não. Será que você consegue entregar? Você aguenta? Então, isso é um dos pontos que eu me questiono todos os dias. Eu quero mais. Será que eu consigo? E eu sou testado o tempo inteiro. Em uma publicação sua, você escreveu: as maiores vitórias não fazem barulho, fazem raiz. Existe alguma conquista que ninguém celebrou, mas que você guarda no coração como uma das mais importantes da sua vida, que te inspirou a escrever essa frase? Na verdade, assim, são
São várias que eu já tive. E hoje eu não sou uma pessoa que eu preciso de aplausos, eu preciso de palmas para me reafirmar. Não. Mas tem alguns pontos que é intrínseco, que você deseja que tivesse, né, algum reconhecimento. Né? Uma das minhas, para mim, se não foi a maior, talvez, foi quando eu peguei minha carteira. Ali foi suado. Porque primeiro que eu não tinha condição nenhuma de entrar na faculdade de Direito, eu não tive apoio financeiro nenhum. Foram 3, 4 horas de sono por dia, como eu falei. Trocando almoço pela janta, estudando na fila dentro do ônibus em pé, estudando dentro do metrô. Não tive facilidades, né? Foram realmente lutas e mais lutas. E ali eu peguei... Sabe quando você não está acreditando? Você passa no exame, que também foi suado, porque minha prova foi corrigida de forma errada e eu tive que recorrer, não foi nem... né? Então sempre tem um negócio, né? Sempre tem, né? Parece que é para botar a gente para baixo, para fazer a gente desistir. A sensação que eu tenho é essa. Ali foi essa conquista, mas vieram outras também que eu fico pensando assim, caramba, de onde eu vim, toda essa trajetória ali de dificuldade... E você ter essas conquistas, as presidências de comissões, algumas moções que eu recebi uma moção da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, recebi moção de uma desembargadora, trabalhos que você vai executando, então você vai recebendo reconhecimentos. Mas é aquilo que acaba fazendo mais um barulho interno para mim, né? E que para mim já hoje é o que basta. Sim. Você escreveu que nem toda guerra é visível. Qual foi a batalha invisível que te transformou ao longo da sua caminhada? Na verdade, são várias. Eu encaro várias batalhas aqui e as pessoas falam, nossa, você tá tão calma, você tá tão tranquila, nossa, o mundo tá acabando e você tá aí com essa cara. Então, no meu dia a dia, eu sempre tenho algum desafio. Dentro do escritório, dentro da empresa... Mas eu tive um desafio, não sei se refere à data, mas eu tive um desafio grande no final de 2024 para 2025 na reestruturação da empresa. Nós fechamos muitos contratos, assim, foi realmente um crescimento muito grande. Mas eu não fiz um processo de contratação bom. E ali foi feito um desligamento em massa, em 2020, no final de 2024 para 2025, a gente teve um desligamento em massa e ficou eu e uma estagiária. E a minha central era mais de 200 pessoas naquele dia, esperando mensagem. Era assim, foi aquela, e eu virei para ela e falei, ou você confia em quem tá tocando o barco, pode ir também. E ela tá lá até hoje. Que Mas bom. foi um grande aprendizado já voltado para a parte da advocacia. E reestruturamos a equipe de forma muito rápida. Ali eu fui muito assim também. É o tal da emoção de lado e a razão que reina aqui. Uma coisa que eu pensei agora. Você teve aquela liderança que você fez, né, na aviação de 400 pessoas. Você acha que aquele aprendizado te ajudou nesse momento? Com certeza também. Que eu acredito que muitas coisas que a gente passa na vida, às vezes é para direcionar a gente para algo maior. Sim. E a gente está preparado para lidar com cada situação. Para te forjar. Exatamente. A diferença é que lá eu tinha uma empresa atrás de mim, eu tinha um setor de recrutamento, eu tinha ali uma empresa grande que, independente de mim, ela ia solucionar. Eu gerenciava aquilo, alocava daqui para cá. No meu negócio era eu e eu. Eu tinha que entregar. Mas de uma certa forma que te preparou para você estar pronta para você lidar com essa situação da melhor forma possível. Me deu os subsídios ali que eu precisava, me deu os direcionamentos e eu tive que encaixar aquilo na minha operação e reestruturar. E foi rápido, graças a Deus. A gente conseguiu tratar tudo ali sem ter nenhum prejuízo para a gente, nem para o cliente. Foi cansativo, mas é aquilo que eu falei, né? São os baixos que vão fazendo a gente ir se moldando para desafios maiores. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Qual foi a mudança de mentalidade que mais impactou a sua trajetória e abriu caminho para as conquistas que vieram depois? Eu mudei muita coisa. Gostos, vestimenta,
locais que eu frequento, pessoas que eu tinha no meu ciclo e hoje eu já não tenho mais. Então, quando você faz escolhas, o que eu quero, onde eu quero passar, o que eu quero frequentar, quais são as pessoas que eu quero ter ao meu redor, que tipo de assunto que eu quero falar. E aí não vai ser mais nas mesas que eu sentava que eu vou ter o tipo de assunto que eu quero ter. Não vai ser mais nos lugares que eu sempre fui muito de energia também. Então tem lugares que eu frequentava que eu saía sugada. Tem lugares que pra mim não são bem-vindos mais. Sim. Que há algum tempo atrás fazia sentido, mas que hoje já não fazem. Então eu mudei muita coisa. A minha postura, a forma de me posicionar, os lugares que eu frequento, pessoas que estão ao meu redor, que estão nas mesas que eu sento. Então eu fui mudando muitas coisas. E para aquilo que eu estava me sentindo bem naquele momento. Eu não faço algo que eu não me sinta bem. Eu faço algo que eu me sinto bem. Uhum. Então eu fui deixando algumas coisas de lado e migrando para outras mesas, para outros lugares, para outros hábitos. Hábitos, por exemplo. Preciso melhorar ainda muito, tá? Eu pago a academia e quase não vou. Ih, logo comigo que você vai falar isso. Logo para você, tô me entregando aqui. Preciso mudar esse hábito, adotar mais a questão ali da caminhada, né? Isso é um Cuidado hábito. da sua saúde física, né? Isso aí é essencial. Sim. É o que a gente fala no Visão Feminina. A gente tem que trabalhar em todas as áreas da vida. Sim. Física, mental, emocional e espiritual. Se você trabalha o resto da tua área, mas deixa o físico de lado, vai chegar uma hora que o teu corpo vai cobrar. Sim. E aí, minha filha? E aí, que a gente quer depois correr. Aí a gente quer correr atrás no momento que já está toda lascada, né? Cheia de dor, com problema, com doença, com não sei o quê. Então a gente tem que se cuidar enquanto a gente está realmente bem, né? Tem que fazer a manutenção do corpo, assim como a gente tem que fazer a sua manutenção que você já faz da mente, né? Então tem que colocar no corpo também. Não é a forma mais correta, mas eu também coloco, na minha cabeça, é quase que impossível eu ficar doente. Ficar doente? Não, isso pra mim não existe. Né? Você vai se condicionando a isso, mas também não tem que confiar só nisso. Você tem que buscar alimentação, que é algo que eu preciso realmente dar mais importância, essa correria nossa do dia a dia. Acaba deixando de lado, né? Às vezes tu acaba comendo alguma coisa aqui que não cai tão bem pra você, e tu tem que saber reconhecer isso. Nem sempre o que o organismo do colega aceita, o teu vai aceitar igual. Então tu tem que se conhecer. Isso é um objetivo meu aí. Então vamos começar a colocar essas a atividade e alimentação na tua lista. Isso é verdade. Como prioridades, né? Eu quero falar um pouquinho, ao longo da construção da sua carreira, do seu escritório e da maternidade, qual foi o aprendizado mais valioso que você conquistou e o que precisou sacrificar pelo caminho? Na época que eu conduzia tanto a parte da aviação quanto a parte da advocacia, eu estava sendo mãe. Na verdade, eu inaugurei meu escritório em julho de 2015 e eu descobri que eu estava grávida em setembro. Final de agosto para início de setembro. Exatamente. Então, como é que você conseguiu lidar com a gravidez e com... né? Então, eu estava ali no auge da abertura do escritório, tinha minha carreira na aviação e grávida. Minha gravidez foi complicadinha, eu internei algumas vezes, quase perdi minha filha, porque eu tinha cálculo renal e não sabia. Uhum. Então eu tive crises renais quando grávida. Caramba. Mas graças a Deus ela nasceu cheia de saúde, ela está imensa, gigante, inteligente. Eu vi nas fotos, muito bonita a sua filha, parabéns. Obrigada. Mas foi um desafio, ali eu sempre fui muito workaholic. Então, pra você ter ideia, eu trabalhei até o dia anterior, cheguei a rasgar atestado de médico para trabalhar. Então, eu ia de barrigão, fui fazer audiência com ponto de cesárea. Ai, coragem. Então, assim, eu deixei esse lado workaholic tomar conta. Eu acho que isso pode ter sido um pouquinho de falha da minha parte, sabe? E com sua filha, quando ela nasceu, quem ficava com ela para você? E aí, assim, eu tive o período de
licença na aviação, mas na advocacia não, era o meu próprio escritório, era o meu próprio negócio. Como eu Não dá para você se dar licença. Não dava, e eu tive que gerenciar isso, tá? Meu marido é piloto de avião, então ele passa dias fora. Entendi. Então ele teve um período muito pequeno. Eu até tive a oferta ali da minha mãe de me auxiliar. Ela também trabalha na aviação, mas ela tentou me auxiliar, mas eu fui muito, deixa que eu resolvo. Né? E eu toquei bem, surtei um pouquinho, mas toquei bem essa situação. E talvez o que eu tenha sacrificado mais tenha sido a questão de tempo, mas eu estava envolvida com essas questões de trabalho e sempre ali em querer agregar mais para a família, agregar. Talvez a questão de tempo, isso eu tenha sacrificado. Mas eu sempre carreguei ela para tudo que era canto. Tem fotos minhas fazendo audiência com Isabela no carrinho. Tem foto minha com Isabela na aviação lá, quando meu marido era acionado de última hora. Então eu ia gerenciando as coisas. Deixa eu olhar a escala dele aqui, deixa eu olhar a escala minha aqui. Vamos encaixando. Cada dia era uma surpresa que eu arrumava. E aí eu ia tocando. Hoje mesmo tendo toda essa responsabilidade de tocar os negócios, se eu tiver que sair agora de uma reunião, porque minha filha está tendo uma questão, eu vou sair agora da reunião, eu vou resolver. Eu tenho, Dia das Mães, eu tô lá na aviação, às vezes não dava, era escala, né? Quero viajar, eu trabalho onde eu estiver, eu estou embarcando para Assunção amanhã. E aí volto dia 12, dia 15 eu estou indo para São Paulo para um curso. E aí eu vou gerenciando. Hoje eu tenho essa liberdade, digamos. E ela eu carrego, ela vai faltar 3 provas porque eu vou levar ela para Assunção comigo. Eu vou pagar a segunda chamada. Então eu tento incluir ela ali nos momentos que eu acho que são pertinentes e que dá. Até porque eu quero que ela siga também uma trajetória não de herdeira, mas sim de um legado, de alguém que entendeu como funciona o processo e assume. E o que der, mas o que eu posso ter negligenciado no início talvez tenha sido esse tempo que hoje eu consigo ter de qualidade que lá atrás eu não tinha em virtude de escala. Perfeito. O que na sua trajetória você acredita que a preparou para assumir a presidência das comissões de desenvolvimento da OAB, da Ilha do Governador, e explique quais são? Porque assim, ela é tão desenvolta, isso aí. Porque você é presidente da comissão, né, de Direito Empresarial. Isso. E o outro, deixa eu lembrar. Eu sou presidente da Comissão de Direito Empresarial, da Comissão de Defesa e Proteção Animal, sou secretária de Relações Estratégicas da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio e sou membro do Conselho da OAB da OAB Ilha do Governador, da 33ª subseção. Como que você dá conta disso tudo? Até eu fiquei cansada só de escutar. Essa questão de liderança. Eu sempre, vai apresentar um trabalho? Vai lá. Eu era representante de turma. Eu fui eleita representante de turma lá nos primórdios. Vai ter sorteio, quem quer ser representante? Aí já me votava, vai ela. Vai ter não sei o que, vai a Bruna. E eu gostava dessa coisa de liderar. E aí, toda a minha trajetória profissional, se eu estivesse lá no McDonald's, eu trabalhei no McDonald's, né? Eu entrei quando adolescente. Eu saí de lá como quase que instrutora, só não era instrutora porque 4 minutos. Eu era menor de idade quando eu saí, estava completando 18. Então eu sempre gostei dessas posições de liderança. E aí você acaba se relacionando, tendo network, mesas, são as mesas que você frequenta, você acaba conhecendo pessoas, as pessoas identificam isso, te fazem convite. Então a menina dos meus olhos era a Comissão de Direito Empresarial e eu recebi uma proposta para a Comissão de Defesa e Proteção Animal, que era uma questão social que eu admiro. Então eu assumi a comissão que não tinha e precisava de alguém, eu assumia um trabalho voluntário, social, totalmente voluntário, você não ganha nenhuma valores, não recebe nada por isso. Então eu assumi essa comissão e aí o presidente da casa me presenteou com eu vou falar assim, né, a de Direito Empresarial, que é o tema que eu gosto, que eu atuo ali na parte de trabalho de fato. Já estava na do Caio, que eu recebi o convite do presidente
Dr. Caio Mirabelli para de Ciências Políticas e acabei sendo convidada para integrar como membro do conselho da OAB, da subseção dele do governador. Então esses convites vieram assim, com esses relacionamentos, com essa minha postura mesmo de liderança, que as pessoas acabam enxergando para ocupar certos tipos de cargo e entregar aquilo que se espera, né? Um tema que eu gostaria que você me explicasse um pouco, que está com um assunto, né, muito em alta, que é gerado muito uma discussão no Brasil, que é a proposta da redução da jornada de trabalho para o modelo 5x2. Na sua visão, o que as pessoas precisam entender sobre esse debate que ainda não estão enxergando? Isso é um tema muito polêmico, né? As pessoas, a gente tem essa questão de se comparar muito com o vizinho. Então, lá no vizinho isso dá super certo, lá no vizinho acontece, lá no vizinho dá certo. Só que o que a gente precisa entender primeiro é qual é a situação que o nosso país se encontra hoje, qual é a estrutura que a gente tem hoje. Será que aqui, adotando esse modelo agora, será que a gente teria as mesmas benesses? Então existe ali um posicionamento, uma divergência muito grande, principalmente na internet, que é onde as discussões estão mais calorosas. E aí as opiniões divergem bastante. Eu vai dizer, você está pro lado do empresário, que a primeira pessoa que de repente estivesse numa opinião contrária falaria. Sim. Mas eu já estive do outro lado também, encarei uma escala 6x1 por anos, tá? E eu entendo que hoje, na atual situação, na atual conjuntura de estrutura que a gente tem, vai ser um modelo, se passar, talvez dificulte bastante a questão de desenvolvimento do nosso país. Por quê? Porque a gente traz um custo maior para as operações e a gente já tem uma carga tributária muito elevada. Então, consequentemente, esse custo vai ter que sair de algum lugar. O empresário ele vai ter que tirar isso de algum lugar. Ou você vai ter a majoração de preço dos produtos, dos serviços para suprir aquilo, que você vai ter que contratar mais, ou você vai ter desligamentos e fechamento, encerramento de empresa. Isso aí, e aí, consequentemente, desemprego. Isso aí é fato. Porque a gente não tem hoje, não consigo enxergar ainda, olhando assim, né, por fora, não estou ali dentro, fazendo gestão de normas e regulamentos, mas a gente ainda tem uma deficiência, uma falta de estrutura muito grande para conseguir adotar esse modelo sem que haja um impacto financeiro geral no nosso país. Então, perfeita a sua colocação. Muito obrigada por ter esclarecido isso para a gente, ainda por cima para as nossas seguidoras que têm a opinião delas, que de repente cada uma tem a sua e a gente pode debater no nosso vídeo. E eu queria que você me explicasse, contasse um pouquinho o que você quer falar em 3 minutos para a gente começar a encerrar. Foi uma entrevista incrível. Você é uma mulher sensacional que agregou muito valor a esse podcast. E quero te convidar aqui ao vivo para vir outras vezes para falar sobre outros assuntos, que tem muito assunto bom que a gente pode estar abordando aqui. Então pode ter certeza que eu vou te convidar outras vezes. E aí, em 3 minutos, você pode falar sobre o que você quiser falar. Como a gente está falando aqui da pontapé inicial, de direcionamento, por onde começar, eu vou começar com uma frase que eu ouvi lá atrás também, quando eu era aborrecente, né? Quando eu era adolescente, mas já trabalhava. Não importa a função que você vai exercer. Se você vai fritar hambúrguer, vai limpar chão, se você vai advogar, se você vai fazer um atendimento, vai fazer uma venda, dê o teu melhor. Entregue o teu melhor daquilo. Porque isso volta para você de alguma forma. Eu também penso dessa forma. Então, se tu busca ali, tu tá começando de baixo, tá trabalhando de repente num quiosque, tá fritando um hambúrguer, tô dando um exemplo aqui meu, que já aconteceu isso comigo, que o teu hambúrguer, tua carne seja mais suculenta, que o teu cliente seja... Ou até empurrar uma cadeira de rodas. Que isso vai refletir para você no futuro. As pessoas hoje, não a maioria, não todas, muitas, mas as coisas parecem que estão sendo feitas, sabe, de qualquer jeito.
Eu concordo. E é isso que você está entregando para o universo, é o que você vai receber em troca. Exatamente. Então, tu tem que empurrar uma cadeira de rodas, que você tenha cuidado com aquela pessoa, que tu não faça reclamando, que você não entregue um sanduíche de qualquer jeito, que você não atenda a pessoa com má vontade, porque isso vai voltar para você. Não tem como prosperar entregando algo ruim. Então, se hoje você está sem direcionamento, procura alguma coisa, se disponibiliza para fazer algo. E seja sincero, olha, eu não sou especialista, mas eu tenho boa vontade. Eu estou aqui disposto a aprender. Aprenda, se dedique. Às vezes o salário não vai ser dos melhores, mas você está começando, você também não sabe. Você também não tem muito o que agregar. Então, entrega o teu melhor. Porque isso vai ser reconhecido de alguma forma. E é aí que você começa a tua construção. Eu, quando abri meu escritório, era um negocinho micro, de favor ainda, dentro de uma sala de uma pessoa. Não tinha recursos, sabe? Mas eu sempre fui muito o quê? Muito preocupada com o meu cliente, muito preocupada com aquilo que eu ia entregar em termos de trabalho. Às vezes o cliente não tinha nem muito para pagar, e era um cliente também que, com base naquilo que eu tinha para oferecer de estrutura, eu também não tinha como pegar altas demandas, como hoje nós temos no nosso escritório. Mas hoje eu tenho causas milionárias dentro do meu escritório. Eu comecei assim do zero? Não. Então, eu entreguei um bom trabalho, me preocupei. Eu, quando tinha que limpar chão, meu chão era o mais bem limpo. Não me importa se eu estava ganhando R$100, se eu estava ganhando R$1. Já tive meses no escritório lá atrás, no meu escritório fechado negativo, e por isso eu vou atender o meu cliente mal, vou entregar um péssimo serviço. Então, não importa aquilo que tu vai desempenhar. Faça com amor, faça com paixão, com dedicação, porque isso vai voltar para você de alguma forma. Muito bom, cara. Gostei muito. Eu vou deixar uma frase aqui. As maiores conquistas da vida não começam quando o mundo acredita em nós. Elas começam quando nós decidimos acreditar em nós mesmas. Bruna, muito obrigada por compartilhar sua história, seus aprendizados e sua trajetória conosco. Que a sua caminhada inspire muitas mulheres e acrescente mais a si mesma, nos seus sonhos e no seu potencial, porque, como aprendemos hoje, as maiores vitórias não fazem barulho. Elas acontecem dentro de nós muito antes de aparecerem para o mundo. Muito obrigada pela sua participação e estamos finalizando o 3º episódio do podcast Visão Feminina, e essa é com certeza uma história incrível para você acompanhar, uma trajetória de muito sucesso, de muita superação. E não deixe de acompanhar e de nos seguir no podcast e no nosso Instagram, @podcast.visãofeminina, e esteja aqui com a gente. Até o próximo vídeo.